Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Depois vamos para Josué, capítulo 14. Mas agora, Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Quem for achando já vai dando glória a Deus. Amém. Evangelho de Lucas 11. Só lembrando também os homens. Terça-feira, todos os homens aqui, amém? Aquele nosso encontro especial. Essa terça eu poderei estar e estarei dividindo uma palavra com vocês também. Será muito especial. Na terça pela manhã, se você conhece algum pastor e queira convidá-lo, nós vamos ter aqui um café para pastores. Deus nos tem dado nos últimos tempos como igreja o desejo de alcançar e tocar também o coração dos pastores. Quem cuida do coração daqueles que cuidam, né? E a gente quer de alguma maneira poder dividir e compartilhar e criar um ambiente de comunhão, de amizade e de inspiração para pastores também. E nós vamos fazer isso, já temos 250 pastores de muitos lugares vindo, de outros estados, de outras cidades que estarão vindo aqui para passar uma manhã com a gente, orar junto, pregar uma palavra. Se você conhece um pastor, convide-o para estar conosco. Será importante dividir com ele também. Amém? No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, quem achou? A palavra do Senhor vai nos ensinar sobre os nossos conflitos e batalhas no mundo espiritual. Eu quero dizer para você que o Senhor está te conduzindo à sua próxima estação. Que o Senhor está te conduzindo ao seu próximo estágio. E que muitas das lutas que você está vivendo agora são gigantes do próximo estágio tentando segurar você. Talvez o diabo está tentando de alguma maneira dizer, fica onde está e se contenta onde chegou. Mas eu vim com uma pregação aqui hoje. Você vai conquistar sua montanha mais alta ainda. Você vai derrubar o seu maior gigante. Você vai entrar na sua melhor fase. Seu melhor tempo ainda não passou. O futuro ainda tem surpresas para você. Segure na mão de alguém e diga, a história de Deus ainda não acabou com você. Diga, Ele tem muito para fazer em você, através de você e com você. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor nesse dia? O que eu queria mostrar para você com esse texto é que Jesus nos deu um olhar para perceber resistência. Note essa palavra, ela é importante, resistência. Resistência. O tamanho da tua resistência diz muito sobre o que está por vir. O tamanho da tua resistência diz muito sobre o que está por vir. A resistência espiritual é uma realidade bíblica que nós vamos encontrar em muitos contextos. Nós vamos encontrar no contexto do Antigo Testamento, por exemplo, quando Daniel está na Babilônia. Daniel está na Babilônia e começa a orar, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor, enviado por Deus para atender Daniel, sofreu resistência. A gente vai encontrar isso no ambiente espiritual do Novo Testamento, na igreja, quando o apóstolo Paulo, ele relata por muitas vezes que sofria resistência. E o que eu quero pregar para essa igreja, de maneira, eu estou indo por um outro caminho completamente diferente da primeira pregação de hoje, porque eu acredito que o Espírito Santo está modelando algo para mim e para você. Deus hoje quer quebrar toda a resistência espiritual e te colocar em uma condição para avançar para o teu próximo nível. Diga comigo, de glória em glória, de vitória em vitória. Diga, a vida cristã é um processo de maturidade. Capítulo 11. A partir do verso 14. Há uma discussão sobre a operação dos demônios.
há uma discussão sobre a operação dos demônios. E lá no verso de número 21, e a gente vai ler o 21 e o 22, estão comigo? Jesus vai descrever ou traduzir esse ambiente espiritual para uma realidade mais palpável ao ser humano. E ele vai dizer o seguinte, verso 21 e verso 22 diz assim: quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Olhe como um demônio pensa. Ele se posiciona como um guerreiro que guarda um território, que guarda uma vida, que guarda aquele ambiente, seja de uma casa, de uma pessoa, Ele está seguro, armado e posicionado. Mas olha o que Jesus diz, 22. Mas, quando alguém mais forte, mais poderoso, quando alguém maior o ataca e o vence, tira-lhe toda a armadura em que confiava e divide os seus despojos. Quando eles estão naquela discussão sobre a operação dos demônios, Jesus diz assim: um demônio é como um guarda armado guardando uma casa, um território, um lugar. Mas eu sou como aquele mais valente, maior, mais poderoso, que quando chega, o desbanca, o vence, o derrota. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu vim aqui dizer para você, o mundo espiritual é uma realidade. Sim, o diabo se porta como valente, mas Jesus é o mais valente. Sim, o diabo se porta como alguém que tem domínio e tem governo, mas Jesus é aquele que chega e desbanca, derrota e vence. No nome de Jesus hoje, nós estamos declarando: o mais valente está conosco, o mais valente está conosco. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Jesus é aquele que nos dá vitórias nestes dias. Satanás, o adversário da igreja, é derrotado diante de um povo que caminha com Jesus. Segura na mão de alguém e diga: toda resistência será vencida no nome de Jesus. Deixa eu tentar ilustrar melhor. Josué capítulo 14. Josué capítulo 14. Observe a história. Verso 6. Quem achou da glória a Deus? Os homens de Judá vieram em Gilgal. E, verso 6, 14, 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, aquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade.
Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou? Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época? Verso 12, olha que lindo isso. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Sabendo, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei. Aleluia, aleluia. Verso de número 15, por favor. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Vamos lá. Israel vem caminhando pelo deserto, a gente falou disso agora há pouco, e agora entra na terra prometida. Os dias são bons, os dias são, para quem vivia no Egito, no deserto e agora em Canaã, os dias são. Caleb agora tem 85 anos, quantos? 85 anos. Se estabeleceu num bom território, território de Judá. Mas ele volta agora até o seu colega de deserto, Josué, que é o novo líder. Moisés morreu, Josué lidera Israel agora. E ele diz assim: 45 anos atrás eu tive uma promessa. 45 anos atrás eu tive uma. E você sabe que aquela montanha mais alta me foi prometida. Aquelas cidades grandes e fortes me foram prometidas. E a terra daquele gigante, que era um grande líder tribal da família dos Enaquins. Os Enaquins eram uma raça de gigantes na antiguidade. Gente alta, homens de 2,5 metros, 3 metros de altura. Fortes, grandes, pesados. A arqueologia já encontrou algumas ossadas desses gigantes do passado. Dentre eles, o maioral se chamava Arba, cuja cidade principal levava o seu nome, Kiriat Arba. Isso é, a arqueologia confirma tudo isso. Agora ouça, Caleb está dizendo: eu quero subir aquela montanha mais alta, eu quero entrar naquela cidade mais forte, e eu quero vencer o gigante maior. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu vim te dizer aqui hoje que as tuas maiores vitórias não ficaram no passado, que as tuas maiores portas ainda não foram atravessadas, que o seu melhor momento ainda não foi vivido. O Deus que te chamou ainda tem história para escrever com você. E nenhuma resistência de nenhum gigante, de nenhum valente, de nenhum espírito, nenhuma resistência vai parar o que Deus tem com a sua vida. Caleb tem uma coisa. Ele está 100% convicto da promessa que Deus fez. O que a gente precisa entender é que a gente precisa parar de reclamar o problema e começar a reclamar a promessa. Olha para mim. A gente precisa parar de reclamar o problema e começar a reclamar. Porque tem gente que só reclama que o dia está ruim, que a coisa está feia, que o negócio está chato, que nada vai para frente. Está reclamando o... Mas reclamar a promessa no sentido de quem reivindica ela. Reclamar a promessa no sentido de quem a quer. O problema é que a gente vai orar e a gente só reclama na oração. Senhor, eu estou doente, Senhor está doendo, Senhor está difícil, Senhor está complicado, e a gente só reclama. Reclama a dor, reclama a necessidade, reclama o problema, mas não reclama a...
Porque reclamar é chamar para si, é pedir. Eu estou reclamando minha promessa. Ele veio, Josué, 45 anos atrás, eu ouvi uma promessa, que aquela cidade, aquela montanha, aquele gigante me pertencia. Ele para de reclamar o problema e ele começa a reclamar a maioria dos crentes ainda não aprendeu a orar, porque eles só oram o seu problema, eles não oram as suas promessas, eles só oram as suas dores, eles não oram as promessas de Deus, eles não oram a palavra de Deus. Você precisa orar a palavra de Deus. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a orar assim: Senhor, está faltando o pão. Foi isso que Ele ensinou a orar? Não, Ele ensinou a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que Ele está dizendo? Eu não estou dizendo para o Senhor que está faltando pão, eu estou dizendo que o Senhor nos dá o pão. Ou seja, eu não oro a minha dor, eu oro a minha vitória. Eu não oro a minha necessidade, eu oro a minha provisão. Eu não oro a minha luta, eu oro a minha promessa. A gente precisa escrever aí: aprendendo a orar. Senhor, eu oro. Senhor, me ajuda a pregar hoje. Não é assim que eu oro de manhã. Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem me dado faz manifestar na presença do teu povo. Senhor, tu me chamaste para esta obra e eu quero viver isso plenamente. Quantos entendem isso? Você está entendendo isso? Senhor, eu estou precisando disso. Não, Senhor, eu creio que o Senhor tem me dado tudo quanto eu desejo, tudo quanto eu necessito, porque o Senhor é fiel em todas as suas promessas. E eu começo a reclamar a minha promessa em vez de reclamar o meu problema. Eu quero declarar que hoje Deus está mudando aqui a mentalidade. Você não é um Caleb lá já dizendo: o que deu tá bom. Não, Ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu ouvi muito bem há 45 anos atrás que aquele monte, aquela cidade, aquele lugar seria meu. Eu não estou olhando para gigante, não estou olhando para muralha, não estou olhando para a altura da montanha. Eu sei quem disse, sei que é fiel. O que a gente precisa entender é que as promessas de Deus são fiéis. Olha o que a Bíblia vai dizer em Jeremias 1:12. Olha o que o profeta diz: o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus está vigiando para que a palavra dele se cumpra. Números 23:19, olha o que a Bíblia vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Levante a mão e diga: Jesus, para cada promessa é o sim e o amém. Josué 21:45, um pouco à frente onde estamos, diz assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Como é que Caleb vai enfrentar aquela batalha? Primeiro, com a palavra, a boa palavra de Deus. Ilustrando isso mais à frente, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Tom, olha aqui, que a palavra do Senhor é a espada do Espírito. Quando ele descreve a armadura do guerreiro espiritual, em Efésios 6, ele vai dizer o seguinte: tomando a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Ele se apropriou da palavra do Senhor, que é a espada. Essa é a minha espada. Essa é a minha espada. Essa é a minha espada. Ô Marcos, você lembra como é que nós fazia? O negócio a gente fazer assim, né? Tinha uns... Deve fazer uns 40 anos isso, né, mano? Mas tu lembra, né? A gente fazia.
A gente tinha uma parada dessa de abrir a Bíblia assim no versículo que mandava, para a gente treinar, né? É coisa de crente antigo. Aí a parada era mais ou menos assim, ó. Olha como é que era a brincadeira nossa. A gente estava lá, aí hoje aqui, ó, tudo barba branca, né? Ouçam homens de barba branca, a gente sabe das coisas. Ó, aí a gente colocava a Bíblia aqui assim, ó. Aí falava assim, por exemplo, Josué capítulo 14, verso 15, como a gente leu aqui agora. Aí era assim, para quem abrir primeiro, entendeu? Sabia mexer na Bíblia, sabia achar os livros. Você brincou disso também? Isso era bom, né? Valia ponto, ganhava. Mas a sua barba ainda está preta, né? Tá pintando ou não? Tá de boa? Que legal, hein? E aí falava assim, ó, desembainhar a espada. Aí você tirava assim, ó. Aí eles contavam 1, 2, 3 e a gente, quem abria primeiro levantava, vitorioso. É por isso que às vezes eu abro a Bíblia aqui mais rápido que o computador lá, tá vendo? É a minha espada ainda. Não era uma brincadeira de criança 40 anos atrás. É uma verdade que foi incutida no meu coração. A espada do Espírito está aqui, ó. Ele vai dizer, você lembra, você sabe. Ele tinha uma. Continua a fazer da palavra, da promessa do Senhor, a tua base para reclamar. Reclame a promessa. Sabe por quê? Porque a promessa ela não está sujeita às intempéries da vida. Tem um exemplo que eu usei aqui, vou usar de novo. Se eu prometer a Mariana, amanhã eu vou te levar na praia. Mas amanhecer chovendo, caindo naquele pé d'água, eu posso levar? Porque a minha palavra pode ser limitada por uma circunstância. Então você fala, amanhã eu vou te levar na praia, cai um pé d'água. Eu falo assim, filha, hoje não dá para te levar na praia com uma chuva dessa. Agora e se Deus falar que vai? E se Deus falar que vai? Não tem sol, não tem chuva, não tem vento, não tem governo, não tem tempestade, não tem pessoa, não tem doença, não tem diagnóstico. Se Deus falar que vai, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. De todas as boas promessas de Deus para Israel, Ele tem cumprido. Por isso eu quero te dizer, pega na palavra e vai em frente. Pega na palavra e não desanima. Pega na palavra e não se cansa. A segunda coisa que ele me ensina é que, baseado nisso, ele encontrou renovo. E eu queria profetizar a você: deixa os teus sonhos renovar a tua vida. Você viu como ele aborda Josué? Ele vai dizer assim, Josué, 45 anos se passaram. Eu estou tão forte quanto eu estava, eu estou tão animado quanto eu sempre fui. Eu estou tão vigoroso, tão cheio de ânimo e vigor quanto eu sempre estive. Porque guardar os sonhos de Deus dentro do nosso coração renova a nossa vida. Sabe por que tem muita gente com 30 anos, 20 e poucos anos, está depressivo, está com pânico, está desanimado, está sem coragem, não tem saúde, não tem reação, porque deixou morrer os sonhos e a esperança dentro do coração. Eu não estou diminuindo aqui depressão, síndrome do pânico, essas coisas, mas o que eu estou dizendo que está faltando para muita gente é ter algo para queimar, algum motivo para viver, alguma coisa que você olha e fala, eu vou chegar lá, eu vou realizar. O diabo tem colocado muita gente para perder a coragem, perder o ânimo, mas Deus está dizendo, deixa eu renovar a tua alma. Ele está dizendo, olha, se você continuar olhando para frente, olhando para o futuro, deixa eu te dizer, a mente vai continuar boa, o coração vai continuar bom, o corpo vai responder a isso. E eu queria orar para que a gente fosse batizado com esse ânimo novo, que vai tocar a nossa mente, a nossa alma e o nosso físico. Vai ter cabeça boa, sentimento bom e físico bom, em nome de Jesus. Ele está dizendo, eu não envelheci,
Com o passar dos anos, porque eu mantive uma chama acesa dentro de mim, eu não me tornei um homem amargo, eu não me tornei um velho apagado, eu não me tornei uma pessoa frágil, eu não me tornei uma pessoa fraca. Eu continuo tão forte, tão animado, tão vigoroso, tão esperançoso como eu era no passado. O tempo e o deserto não amargaram a minha alma. O tempo e o deserto não apagaram o vigor do meu corpo. O tempo e o deserto não mudaram o ânimo das minhas palavras. Levante a mão e diga comigo: o tempo e o deserto não apagam a minha chamada. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. No deserto a gente não vê nada. E é a firme convicção das coisas que se esperam. E o que passou? 45 anos. Ou seja, a fé é sustento quando eu não vejo nada. A fé é sustento enquanto o tempo passa. Eu vim te dizer que a fé continua sendo assim, te sustentando quando você não vê e te alimentando enquanto o tempo passa. O tempo e o deserto não mataram aquele homem. O tempo e o deserto não vão matar você. Ele disse: eu ainda estou tão animado quanto eu estava. Eu ainda estou tão forte quanto eu sempre estive. Por que muitos de nós, antes mesmo de chegarmos aos 30, aos 40, alguns aí nos 50, no pleno vigor, já perderam seu ânimo e coragem? Outros estão nos 60 e dizem assim: só vejo aposentadoria pela frente. E o Espírito Santo lhe dizendo: ei filho, deixa eu renovar a tua mente, deixa eu inspirar a tua alma, deixa eu renovar o teu corpo. Eu não quero aqui diminuir os dilemas e as dores e as doenças, muito pelo contrário, mas eu queria dizer que eu acredito que muitas das pessoas que está faltando é um sonho, um projeto, é uma visão, é um compromisso, um motivo para levantar todos os dias. Uma manhã, bem cedo, o Luiz me fez essa pergunta: ô pai, como é que o senhor acorda animado assim, todo dia? Eu falei: porque eu tenho muitos motivos. Eu tenho a minha chamada, eu tenho sua mãe, eu tenho você, eu tenho suas irmãs, eu tenho a igreja, eu tenho muitos motivos para acordar animado. Eu tenho muitos motivos para acordar animado. Tem gente que me assiste 8 horas da manhã na live e fala assim: não dá uma raiva desse cara falando alto, desse jeito. 8 da manhã, bom dia, Deus abençoe, o Senhor é contigo, vai dar vitória. Eu falo assim: mas não tem um dia que o cara acorda meio nhé. Eu falo: eu tenho muitos motivos. Domingo passado foram pelo menos 6.000 motivos que passaram por aqui no domingo passado. E alguém falou assim: você não cansou? Não, tinha 6.000 motivos para estar renovado às 8, às 10, às 5, às 7. Em nome de Jesus, hoje nenhum gigante vai nos dominar pela depressão, pela enfermidade, pelo desânimo, nenhum gigante. Nenhuma resistência espiritual vai parar a minha vida, nem vai parar a sua vida. O mais valente caminha com a gente neste lugar novamente. O mais valente caminha comigo e caminha com você nessa casa hoje. Alguém pode levantar a mão e ser revestido dessa armadura e tomar posse dessa palavra. Jesus disse assim: se houver um valente, eu sou o mais valente. Se houver uma casa fortificada, eu sou o que invado essa casa. Se houver uma montanha alta, eu sou o que toma a montanha. O que esse homem diz, ele vai dizer o seguinte: olha, o tempo e o deserto não anularam suas promessas. Levante a mão e diga comigo: sustento, força e vigor. De novo mais dois: sustento, força e vigor. Lá no Novo Testamento, Jesus disse o quê? Se houver um valente e chegar outro mais valente.
Aqui no texto, se a gente olhar o verso de número 12 do capítulo 14, eu já me preparo para concluir. Que isso, esse foi tão sincero, Deus te abençoe. Ele deu um ar tão sincero. Josué capítulo 14, verso 12. Ele vai fazer a seguinte oração: dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, se o Senhor Jesus disse a respeito dele próprio: o mais valente. Eu não sou o mais valente, eu ando com o mais valente. Eu tenho medo às vezes, eu sou pequeno às vezes, eu tenho inseguranças muitas vezes, mas a grande diferença é com quem eu estou andando. E eu estou andando com o mais valente. Se o Senhor estiver comigo, se o mais valente estiver do meu lado, eu subo aquela montanha, eu entro naquela cidade e eu derrubo aquele gigante. O mais valente é conosco. Jesus disse que Satanás se colocava como um valente, mas ele veio se apresentar como o mais valente. Levante suas mãos aí onde você está. Ore comigo esta oração dizendo: Senhor Jesus, quero hoje aprender sobre tua graça e teu favor. Não é o que eu faço, é com quem eu estou. Não é o que eu disse, mas quem prometeu. Hoje eu sei que o mais valente caminha ao meu lado. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor neste lugar? Fica de pé. Te faço 3 perguntas. Reflete um pouco. Qual é a sua montanha? O que você chama de montanha hoje? O que você chama de montanha? Quem são ou quais são os seus gigantes? Quem é o gigante que hoje você olha para ele e fala assim: precisa cair? Ou quais são as cidades fortes, as fortalezas que você precisa vencer? A Bíblia diz que as armas da nossa guerra não são armas comuns, são armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Tudo isso é a Bíblia criando uma figura, gigantes, montanhas e fortalezas, para dizer para mim e para você que o Senhor nos renova pelas suas promessas e pela sua presença, para que a gente possa alcançá-las.
Caleb vai nos dar uma lição de que não era uma questão de saúde física. A saúde física estava derivada do seu espírito. Não era apenas uma questão de saúde emocional. Suas emoções proviam daquilo que ele nutria no seu espírito. A história da nossa vida, por favor, procura o Eduardo Fukuoka para ser seu personal, para você ter perna boa para te levar para os teus sonhos, braço bom para abraçar as tuas promessas, pode ser? Procura uma boa nutricionista, um bom nutricionista, para você comer bem, ficar com o corpo bom, amém? Faz uma terapia aí, dá uma limpada na cabeça. Mas nunca esqueça, se você não tiver saúde aqui dentro com Deus, de nada tem um corpo forte, terapia feita em dia, o gigante vai continuar lá, a montanha vai continuar lá, a fortaleza vai continuar lá. Deus está te dizendo: a sua melhor fase ainda não começou, sua melhor história não veio. Quando o primeiro homem da história moderna, eu esqueci agora o nome dele, me fugiu da memória, subiu o Everest, o pico mais alto do mundo. Quando eu fui ao Nepal alguns anos atrás, eu pude olhá-lo e ver de longe a imensidão daquela montanha. Toda a cordilheira do Himalaia e ele se destacando como o pico mais alto do mundo. Aquele homem teve uma tentativa frustrada. Ele foi vencido por aquela montanha uma vez. Ele não chegou lá, Adriano. E ele foi dar um depoimento. E em Londres, quando ele foi dar uma palestra, colocaram um cartaz no fundo da sua palestra, ou seja, um cartaz com uma imagem do Monte Everest. Ele deu sua palestra depois de ter fracassado na sua primeira tentativa. Mas sabe como ele termina a palestra? Ele olha para trás, aponta para aquele quadro enorme do Everest e diz assim: esta montanha já está no seu tamanho máximo. Eu ainda não. Essa montanha já chegou onde tinha que chegar. Eu ainda não. O Himalaia está do tamanho que pode chegar e ele já tem o seu tamanho acabado. Eu ainda estou em um processo. Eu ainda vou crescer. Eu ainda vou crescer. Eu ainda vou crescer. E no final, eu vou estar acima dela. Eu vim lembrar você que hoje, quem é você 20, 30, 40, 50, 60, 80, 85? Você não chegou no teu tamanho máximo ainda. A montanha já está onde devia estar. Mas você ainda tem muito a crescer e a subir. E Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: sua história não acabou. A gente canta essa canção do Lucas Agostinho, que é maravilhosa. E a Bíblia vai dizer, né, o texto da canção vai dizer, a letra vai dizer: não acabou minha história, sei que não é meu fim. Quem sou eu? Teu poder, Senhor. Não acabou. Não acabou minha história. Sei que não é meu fim.
A tradução em português não conseguiu expressar todo o sentimento da original. Eu estava esses dias com a Ana Júlia, e ela falou: pai, essa é uma das músicas que eu mais gosto de cantar. E ela estava falando para mim assim, falou: pai, no original, o autor está dizendo assim, Deus já não terminou comigo. A minha história não para aqui. A minha história é uma história que segue. A obra dele ainda não está pronta em mim. Portanto, esse não é o meu destino final. Esse não é a minha situação limite. Eu ainda tenho muito para viver. Ainda tem muito de Deus para acontecer na minha vida. Ele não terminou o que está fazendo em mim e comigo. E eu queria liberar essa palavra sobre a tua vida hoje. Há muita resistência, é verdade. Jesus disse isso. Existe uma resistência espiritual. Para que você fique achatado aí onde você está. Mas eu queria te lembrar. Não acabou minha história. Este não é meu fim. Quem sou eu para negar teu poder, Senhor?